Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E inshallah, hoje iremos falar concretamente de Cacó 144, capítulo este que foi feito especialmente para atacar o Islã, né? Não é por acaso o título é a desmistificação do Islã e do Alcorão. Então ele fez concretamente esse capítulo aqui para reforçar o capítulo 13, o capítulo 131 e o capítulo 136, que ele fala sobre o Islã, né? Que ele fala sobre o Islã e tentando achar o pulga onde não existe pulga. Inshallah, vamos ler. Vamos fazer um resumo, né? Vamos ler e vamos deixar o nosso comentário e a sua devida refutação, inshallah. No versículo 1 ele apresenta que são essas palavras que ele Cacó Filipe, prisioneiro, dia 20 de maio de 2021, por causa do Evangelho de Cristo, pronunciei da minha aldeia, dia 29 de outubro de 2020, sobre o Alcorão e sobre o Islã. Quer dizer que essa pregação que ele escreveu, ele já havia pronunciado essas palavras no dia 29 de outubro de 2020. E o interessante está no versículo 2, quando ele diz: eu nasci de um pai sem religião e de uma mãe católica. E até dia 24 de abril de 1993, eu não sabia que Deus existia. Vamos deixar nosso parecer acerca dessa citação. Ele está a dizer que a sua mãe era uma cristã católica e o seu pai é que não tinha religião, ou seja, ele não participava de nenhuma religião, né? E mesmo assim, o Cacó Filipe chegou até essa data, de dia 24 de abril de 1993, de salientar que ele nasce em 1972. Então, de 72 para 93, concretamente, aí estamos a ver que já se vai cerca de 20 e tal anos. 21, 22, é essa a memória não me traz. Então, estamos a falar 20 anos, vamos supor 20 anos, porque 20 anos já é algo normal, são 21 total. Então, vamos supor 21 anos, um jovem que vive com a sua mãe, que é crente em Deus, que crê em Deus, e justamente católica. E ele está a dizer que não sabia que Deus existia, ou seja, ele era antes de ouvir falar de Deus, da existência de Deus, ele não sabia nada disso aí, era antes de ouvir falar. Mas como é possível? Como é possível uma pessoa que vive na sociedade e nunca ouviu falar de Deus? Essa pessoa vivia de onde? Ainda sendo que sua mãe que te educou é uma cristã. E sendo que tudo que Cacó Filipe, quase se você for a resumir tudo o que ele escreveu, resume-se, você consegue perceber que vem da origem cristã mesmo. Então, não me diga que o cristianismo ele foi, aprendeu ele por meio de revelação, a partir desse 93 para lá. É impossível. Óbvio que uma mãe quer o bem para o seu filho, né? Se a mãe acha que já é uma católica que ela pertencia é uma coisa boa, é óbvio que ela já havia transmitido essas informações para ele. Então aqui estamos a detectar mais uma mentira, a primeira mentira bem óbvia, uma mentira sem rodeios que não tem como esquivar. Ele está a mentir de que não sabia que Deus existia. Com 21 anos sem ouvir falar de Deus, isso aí é impossível. E aqui cita a sua passagem de que teve visões, o que. E no versículo 3 ele diz: eu
o Cacó Filipe, o profeta Cacó Filipe, depois de ter lido toda a Bíblia, eu achei bom ler todos os outros livros sagrados de outras religiões, para me assegurar de que a minha mensagem é verdadeira. Ou seja, ele teve as suas visões, mesmo assim não tinha certeza se aquilo não vinha de diabo, por isso ele quis ler as outras religiões. E aqui diz também que leu o Alcorão e também os hadiths, ele leu. E no versículo 4 ele cita uma coisa bem interessante. Ele diz assim: e querendo ler o Alcorão, fui a um muçulmano para obter a melhor versão francesa do Alcorão. Mas ele disse-me: o Alcorão só existe em árabe. Percebam que ele foi ter com um muçulmano, que esse muçulmano aí, e ele queria uma versão traduzida para a língua francesa. E o muçulmano disse que não existe a tradução do Alcorão, porém existe no árabe. E lá à frente diz que todas as traduções que encontrarão são falsas. E esse muçulmano disse que as traduções que existem são falsas. Comece por aprender o árabe, pouco a pouco, se quiser ler o Alcorão. Do tipo, ele deveria aprender o árabe para ler o Alcorão. E eu perguntei-lhe, então não podemos traduzir o árabe? Ele disse, pode-se. Pode-se traduzir o árabe, mas não se pode traduzir o Alcorão. Fiquei triste. Depois lhe perguntei se ele falava árabe e se alguma vez tinha lido o Alcorão. Ele disse, não. Eu não falo árabe e ainda não li o Alcorão completamente. Eu disse, mas em que acredita então? Ele já me respondeu. Eu percebi então que algo não estava claro. Percebam, meus queridos irmãos, aqui ele está a dizer que ele foi ter com alguém que era um muçulmano para ter uma versão francesa, e esse muçulmano está a responder que não existe nenhuma versão traduzida. Não há uma versão traduzida do tipo devemos ler em árabe. Mas primeiro também, essa mentira que ele mesmo está a inventar, acaba de inventar, vamos provar agora mesmo, porque existem várias traduções do Alcorão e uma delas está comigo aqui. Esta é uma versão do Alcorão, é uma versão dentre muitas versões traduzida em português. Então, estamos a ver aqui, mais uma vez, ele está a tentar trazer um argumento fantasma que não se conhece, só para tentar sustentar aquilo que é as suas mentiras, podemos assim alegar. Existem traduções sim do Alcorão, e são várias, porém nós não confiamos nessas traduções no seu todo. Por quê? Porque disse que quem conta um conto sempre acrescenta um ponto. Eu não posso me basear na percepção de um tradutor, que é a capacidade de um tradutor que ele teve do árabe para o português, sendo que eu mesmo posso estudar a língua original que foi revelado no Alcorão e perceber. Então nós muçulmanos estudamos sim senhor o árabe, estudamos a gramática árabe e falamos melhor, até posso dizer muito mais que um beduíno árabe. Então, o Alcorão pode se traduzir? Estou a pedir acender depois. Então, o Alcorão pode se traduzir? Sim, senhor. Pode se traduzir. Mas quando você está a ler, não pense que estás a ler 100% aquilo que está no árabe. Traduz-se o Alcorão para facilitar aquelas pessoas perceberem mais ou menos do que se trata, não aquilo exatamente o que está lá. É impossível traduzir uma língua com precisão para outra língua. Então, nós não nos traduzimos, sim senhor, o Alcorão, porém não nos baseamos 100% no mesmo. Vamos prosseguir no texto. No versículo 5 ele diz, por que não podemos traduzir o Alcorão, mas podemos interpretá-lo todas as sextas-feiras nas mesquitas?
e todos os imãs são árabes e falam árabe, por que Deus vai falar a todo o universo num livro que não pode ser traduzido? Assim como já explicamos que o Alcorão pode sim, senhor, ser traduzido, mas não é questão do Alcorão em si ser traduzido ou não. Porém, é uma questão da literatura em si. Uma língua, é impossível quase você traduzir um livro de uma língua para outra. Principalmente quando estamos a tratar de uma língua que é rica no vocabulário em si. E aqui temos onde ele está a dizer que podemos interpretá-lo nas mesquitas nas sextas-feiras. Sim, senhor. Nós citamos o Alcorão e interpretamos. Isso não tem nenhum problema. Aqui está a perguntar, todos os irmãos falam árabe? É óbvio que falam, sim, senhor. Se nem pelo menos eu que não sou árabe, mas sim conseguimos estudar até a própria gramática árabe. O que fará um líder de uma mesquita? É óbvio, todo mundo que vai dirigir uma mesquita é porque sabe o árabe. Sobre a questão, porque Deus vai falar a todo o universo num livro que não pode ser traduzido? Mas, meu irmão, quem disse que o Alcorão não pode ser traduzido? Porém, estamos a dizer, quando o tradutor vai fazer essa tradução para evitar adulterar a mensagem, o verdadeiro sentido do Alcorão, nós preservamos o verdadeiro sentido para evitar equívoco. Um exemplo que eu posso citar sobre isso aí é o versículo que eu estava a falar, é concretamente o Alcorão 17, versículo 1, em que Allah diz no Corão: Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Percebam só, aqui a tradução diz o que? Se for a pegar a tradução de Samir, ele diz: glorificado seja Deus, asra bi'abdihi, que levou, fez viajar o seu servo, laylan, à noite e de noite, min al-masjid al-haram. E essa palavra masjid, o Samir traduziu como mesquita, ila al-masjid al-aqsa, para a mesquita de Jerusalém. Está a dizer do tipo a mesquita de Meca para a mesquita de Jerusalém. E com isso acaba criando um problema, porque a mesquita em si, como um edifício, como uma mesquita no Jerusalém no tempo do profeta já não existia. Então, mesquita refere-se a um edifício, mas a palavra masjid não fala de um edifício. Refere-se a todo lugar de adoração, de prostração, aquele lugar de prostração. Assim, porque o verbo é sajada, provém do verbo sajada yasjud, que significa prostrou. Então, aqui fala do lugar de prostração e não do masjid como edifício. Mas o fato de você traduzir como mesquita, como nós usamos, né? O nosso uso comum, acaba colocando água, metendo água onde não devia. Então nós evitamos. Lemos essas traduções quando queremos perceber o verdadeiro sentido. Recorremos sempre no árabe para podermos assim evitar o equívoco. Em resumo, para fechar nossa sentada de hoje, inshallah, vamos falar concretamente, vamos terminar no versículo 8 e daremos, inshallah, continuidade nas próximas oportunidades. Ele diz, através das minhas pesquisas, o Fórum Árabe, eu li a tradução de Malik, li a tradução de Muhammad, Hamidullah, temos Rashadi, temos também Hamza, Muhammadi, e depois os hadiths, especialmente os hadiths sahih de Bukhari e Muslim do Alcorão. Percebam aqui que ele diz que através das minhas pesquisas, ele fez pesquisa para escrever isso que ele escreveu. Entrou no Google, comprou megabyte, entrou no Google,
para fazer essas pesquisas e achar esses lixos que ele achou para incluir nesse livro dele. Agora eu sinto muito, lamento bastante para aqueles nossos compatriotas, diria meu irmão, porque eles não aceitam essa humanidade. Então digo meus compatriotas que estão aí tentando defender esse falsário com unhas e dentes, dizendo que estamos a seguir um profeta vivo que foi feito o quê? Profeta vivo que a sua mensagem nasce do Google. Um profeta vivo que nasce do Google. Um profeta vivo que está a julgar o uso de calças, que não podemos usar calças de jeans, calça não devemos usar porque são invenções humanas, são invenções satânicas. Porém, não sei quem é foi anjo quem inventou esse Google, que ele anda a comprar megabyte, entrar lá, pesquisar, incluir no seu livro como sendo revelação. Aqui temos mais uma prova de que de revelação Cacau Flip não tem nada. Só apenas ele entra lá e ainda vai copiar justamente esses argumentos que nós já respondemos quase há 5 anos atrás lá, nos grupos de debate mesmo de cristãos muçulmanos. Usam esses argumentos aqui e nós respondemos, e ele foi copiar a mesma coisa, veio colar no seu livro e assim acabou formando seus zumbis falantes. E para tal, nós estamos aqui, inshallah, vamos responder passo a passo tudo nas próximas oportunidades. Mas por enquanto, inshallah, ficamos por aqui. Wa ma alayna illa al-balagh mubin. Astaghfirullahi li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rogo a Deus que tenha misericórdia e perdão para vós e para mim mesmo. Então ficamos por aqui.